Nós vamos ver um pouquinho sobre interface de linha de comando Windows, né? Instalou o Windows, viu sobre o WSL. Então, um pouco do WSL, a gente não vai ter muita dificuldade com a interface de linha de comando, porque a gente já está mais ou menos acostumado com o WSL, a interface de linha de comandos, né? O WSL utiliza a interface de linha de comandos que a gente já viu. A gente tem, eu expliquei que a gente tem tem três modos básicos de entrar na interface de comandos do Windows, né? Que é através do CMD, PowerShell ou terminal do Windows. O terminal do Windows, né, é um app que a gente instala adicional, tá? E ele não é do Windows. Agora o PowerShell e o CMD são nativos do Windows, tá? Então, primeiro, é só a gente entender o que é o terminal, né? Qual que é a vantagem de usar terminal? É porque muitos dos recursos que a gente utiliza no Windows, a gente pode, os mesmos recursos que a gente utiliza em modo gráfico, a gente também pode utilizar em modo texto, né? O terminal é em modo texto. Então, é muito útil para as pessoas que gerenciam o sistema, né? Que dão suporte no sistema, que mexe com a parte de suporte de comandos. Então, a gente usa muito o prompt do DOS, tá? E o terminal, né? Para a gente usar mais. É uma tela preta, né? Ela sem botões, o azul com o PowerShell, né? Ela sem elementos gráficos e você digita o comando, você não interage pelo modo texto, né? É conhecido como CLI, Command Line Interface, ou interface de linha de comando, né? Então, por exemplo, se você tem algum problema no PC, você pode entrar em modo segurança, modo texto, que qual que é a grande vantagem de você trabalhar com modo texto? É porque o modo gráfico ele sobrecarrega muito a máquina, porque às vezes tem uma tela, né, que está trabalhando com várias cores, e sobrecarrega. Então, primeiro, servidor, normalmente a gente não trabalha com o modo gráfico por segurança, porque a interface gráfica acaba abrindo portas para ser uma entrada e ela sobrecarrega o sistema. Então, normalmente, quando você está trabalhando com terminal, você trabalha com modo quando você está trabalhando com servidor, você trabalha no modo terminal. Então, daí a gente aprender como usar terminal, tá? E a gente tem o CMD e o PowerShell. O CMD, ele veio desde a época do DOS, tá? Ele é uma interface DOS, né, que possui no Windows. Antigamente ela era nativa, agora ela tem uma máquina virtual, por causa da CMD na época era 16 bits, né? E como o CD é muito limitado, o CMD é muito limitado, ele não consegue executar alguns tipos de comandos, o pessoal da Microsoft desenvolveu o PowerShell. O PowerShell, né, se você entrar direto no PowerShell, ele é azul, tá? E ele executa os comandos como se fosse no Linux. Então, para facilitar e também ajudar, né, o pessoal que usa Linux possa usar o Windows no modo terminal, porque normalmente quem usa Windows gosta muito de usar o modo terminal, tá? Então, ela fez o PowerShell, né, que é uma evolução do CMD baseado, tem a cara muito parecida do Linux. Então, isso aqui é uma tela de prompt de comando, isso é uma tela de prompt do DOS. Mas eu posso rodar o PowerShell também na tela do prompt de comando. A gente vai ver como fazer isso para não ter que ficar mudando. Tá? Bom, então o prompt de comando, como é que eu faço para entrar nele? Eu posso entrar por aqui, né, digitando CMD, tá? Ó, CMD, né? Ou digitando aqui a tecla do Windows R e ele vai colocar, eu vou colocar CMD também, tá? Mas eu gosto de trabalhar por aqui porque já fica direto. Vou rodar como administrador, porque pode querer rodar alguns comandos, né, que eu vou precisar e não tem, tá? Então, vai abrir a tela, ele abriu a tela, tá aqui para mim, tá? Então eu vou executar, tá? Bom, então abrir, né? Quando eu executo o comando, tá? O que ele pode aparecer? Se eu der, por exemplo, um dir, ele vai listar o conteúdo, né? Já que é muita coisa, ele deu aqui, significa que ele deu errado. Então, vou colocar assim, por exemplo, ver mostra para mim a versão do Windows. Essa é a versão do Windows, tá? Esse é um comando para ver em modo gráfico e tal. Se eu der, por exemplo, só um ver, ele vai falar para você, ó, esse comando não é reconhecido interno, um programa de lote, tá? E ele não vai. Então, eu posso executar os comandos, né, corretamente da mensagem, quando pode ser que não dê uma mensagem, que é errado de acontecer, um comando é exibido e outro é um erro, também é muito raro, mais raro ainda de acontecer, tá? Porque você tem que saber o que está acontecendo, se deu certo ou se deu errado. Então, normalmente ele dá uma resposta, tá? E lembrando, né, que o modo texto é sensitive case, ou seja, ele diferencia de maiúsculo para minúsculo.
tá? Mas normalmente a gente trabalha só com minúscula, porque é mais fácil, eu não preciso ficar botando ela em alto relevo, então é muito mais fácil, né? Se eu quiser, né, ver os comandos que eu dei, se eu digitar um help e enter, tá? Ele vai mostrar para mim os comandos que ele possui, mais comuns, tá? Então, por exemplo, cópia, copiar, cmd, init, uma nova interpretação de comando, find para procurar, doskey é para armazenar comandos, tá? Diskpart para mostrar a configuração do disco, tá? E aí vem diskcopy, você pode ver, se eu quiser um comando especificamente, eu tenho que dar help, por exemplo, mkdir, e aí ele vai mostrar para mim, ó, o mkdir cria uma pasta, então já vai me separar só o mkdir. Mkdir, unidade, caminho, o md também dá na mesma, né? Se as extensões de comando estiverem ativas, mkdir pode alterar. Então você tem A, B, C, então você tem que fazer tudo isso, né? Por exemplo, help copy, o que o copy faz para mim, né? Ó, help copy. O copy você copia e tem todas as variáveis que eu posso usar, o que cada variável representa e tal, e aí eu posso usar isso, ok? Bom, aí já falei isso para você, o PowerShell também é da mesma maneira, tá? PowerShell, ok? Né? Ou também a tecla Windows R, né? Eu vou executar ele como administrador, tá? Porque aí pode ser que algum comando eu executo, né? Como eu apertei várias vezes, ele abriu, né? Então vou executar só uma vez. Pronto. Aí ele vai abrir o PowerShell. A grande vantagem do PowerShell é ter essa tela azul, tá? Um pouco mais bonita, mas dá na mesma, tá? Você está vendo? Igualzinho, mais ou menos o mesmo comando. Ele só uma melhorada, tá? Ele coloca, pode ver aqui, ó, que ele está colocando, quando eu dei um D, ele está especificando mais ou menos tipo o Linux, tá? Se é um diretório, se é um arquivo, leitura, escrita, gravação, proteção, é mais ou menos estilo Linux para a gente fazer isso, tá? O help, tá? Ele vai dar o help para mim do PowerShell, tá? O que o PowerShell faz, o que ele pode fazer, tá? Ó, tudo isso ele mostra para mim. Mas se eu quiser um comando especificamente, por exemplo, help mkdir, aí ele vai falar para mim o que o mkdir faz, tá? Ó, tá vendo? A síntese dele, né? New item e tal, comentário. Ok? Então, o que ele pode fazer? Ok? Então, help cd, né? Aí ele vai falar para você, set location com parâmetro, vai falar para você o nome, você vai localizar, você vai mudar para localização, ok? Então, só que aí eu vou fechar aqui porque eu posso usar o PowerShell por aqui também, tá? Se eu digitar aqui PowerShell, né? Olha que bacana, tá vendo? Esse PS aqui significa que ele está no PowerShell. Olha aqui, se eu der um dir, né? Vamos sair aqui e vamos ver se eu der um. Aqui para sair eu dou um exit, tá? Ele volta de novo. Então se eu der um dir, ele vai listar dessa maneira aqui, tá? Que a gente já viu a hora e tal. Se eu entrar no PowerShell, né? Tá? No PowerShell. Se eu der um D, ele vai listar igualzinho a gente deu, tá vendo? Se é um arquivo, se é um diretório, qual que é a prioridade dele e tal. Então agora eu estou dentro do PowerShell. Então, executando esses dois comandos PowerShell exit, eu posso, na mesma tela, ficar mudando, né, de um para o outro sistema, ok? Bom, então eu tenho o PowerShell, já falei para vocês o que faz, o PowerShell, o que ele ajuda. Então tem aqui alguns comandos que eu dei, tá? Esses comandos você pode procurar aqui no nosso site, tem o Tecnomundo, você procurar na internet, você vai ter esses comandos. Vamos ver o que cada comando faz, tá? São vários comandos, aqui são só alguns mais básicos, mais usados, tá? Que a gente usa, né? É o PowerShell que vai executar, né? Então, exemplo comandos para criar um diretório, tá? Tanto faz. Eu vou usar o PowerShell porque eu posso detar aqui, né? A grande vantagem é que eu posso usar a seta para baixo, para cima, né? Porque ele vai criar para mim, né? Os comandos que já foram PowerShell, que já foi digitado, tá? Então as teclas para baixo e para cima tem essa vantagem. Então em PowerShell, então por exemplo, CD, eu vou colocar D dois pontos, tá?
eu vou entrar em D dois pontos, ela estou em D dois pontos. Ele vai listar para mim o conteúdo do diretório. Se eu quiser, por exemplo, entrar em download, CD, down. Eu dou down e se eu der o tab, ele vai corrigir para mim, passar para maiúsculo e automaticamente já vai aparecer. Então, usando o tab do teclado, eu consigo fazer isso. Tá? Aí ele já entrou dentro do diretório. Tá? Se eu quiser sair, eu dou CD espaço dois pontos. Né? Se eu quiser criar diretório, então eu dou CD downloads. Né? Ó, eu boto o downloads, ele vai fazer para mim. Então eu vou MD Marcão. Então eu vou criar um diretório. Aí, ó, ele criou o diretório. Tá? Vamos dir Marcão. Vamos ver se ele criou ou se eu fiz errado. Asterisco, ponto asterisco, né? Ele não tem Marcão, tá? mkdir Marcão. Vou criar um diretório. Maraco. Ele criou um diretório agora, Marcão, criou um diretório Maraco, tá? Dir m, dir. Ó, criou o diretório Marcão, o diretório Maraco, tá? Com D na frente. Se eu quiser apagar o diretório, o que eu vou fazer? RD Maraco. Ele vai apagar o diretório. Tá? Então, se eu der um dir aqui, ele não vai mostrar o Maraco para mim, que ele já acabou, só vai mostrar o Marcão. Tá? Então, esses são os comandos que eu posso fazer. Listar o diretório eu já dei. Né? Limpar a tela, tanto um quanto o outro. Tá? Basta eu digitar aqui, por exemplo, CLS, tanto no Windows quanto no Linux. Ele vai limpar a tela para mim, tanto no PowerShell como no CMD. Ele limpa a tela e mostra para mim. Tá? É só para, né, a tela mais limpa, mais bacana, você pode fazer. Por exemplo, o comando de rede, você pode aqui usar esse comando de rede, né? Ele vai abrir para mim, quando eu digitar isso aqui, a configuração de rede para eu poder digitar. Aí, ó, tá vendo? Aí vai mostrar para mim as conexões que estão sendo feitas aqui, eu posso entrar e alterar, tá? Então, mesma coisa que eu entrasse lá no sistema, na configuração do Windows, gerenciamento do Windows, entrasse lá, fizesse alteração no painel de controle, fizesse alteração, eu posso fazer a mesma coisa digitando aqui, né? Eu posso entrar qualquer comando. Se eu digitar word.exe, tá? Ele vai abrir o Word para mim. Ele não achou o Word, então eu tenho que ver como é que eu digito. Acho que é Word. Não, ele não reconheceu. Tem que estar lá dentro dele para fazer isso. Bom, o CPL, tá? Ele abre o firewall do Windows. Então, se eu tentar digitar esse comando e vou perguntar, tá? Ou NACPL, abre as conexões de redes. Ele vai mostrar para mim as conexões de redes que eu tenho, tá? Ó, tá vendo? É a mesma coisa. Então, ele o CPL abre o CPL abre para dados da internet, o ipconfig ele abre para mim, né, as configurações, tá? ipconfig, vocês devem ter aprendido esse rede, ele vai mostrar as conexões que eu tenho. Se eu der ipconfig barra, aí ele vai mostrar todas as conexões que eu tenho. A diferença, ó, que ele está mostrando aqui só a conexão da placa de rede. Aqui ele vai mostrar também que eu já criei a configuração do VirtualBox, tá vendo? Então ele mostra todas as configurações que eu tenho aqui, ok? Tá? Então, aí alguns comandos eu tenho aqui para fazer. Por exemplo, o colo, tá? Vamos entrar de novo no PowerShell, né? Ele vai mostrar tudo para mim, PowerShell. Eu vou entrar no PowerShell. O PowerShell não funciona para o colo. O colo tem o colo ele tem ele só serve para CMD. Eu consigo alterar as cores só CMD. O PowerShell não, já que o PowerShell é um pouco mais avançado e é para poder fazer o gerenciamento, então não justifica ficar mudando de cor. Já o Windows eu posso fazer isso, tá? Se eu digitar colo, o que ele vai fazer para mim? Ele vai alterar, porque eu dei 00, né? E aí ele alterou a cor, tá? Então eu vou ver aqui, ó, Color Z, ele não existe esse Color Z, o que ele vai mostrar para mim? As cores que eu tenho, tá? Então, olha, branco brilhante, ele digitou para mim o fundo preto, né?
Então, por exemplo, eu quero alterar o color, né? Por exemplo, eu quero azul, preto e azul, 01, ok? Então, o que aconteceu? Ele fez o fundo preto e a cor azul, tá? Se eu quiser, por exemplo, color, o contrário, 01, ele vai fazer o contrário, vai ser o fundo azul e a... Oh, desculpa, gente. 10, né? Ele vai fazer fundo azul com a tela preta, tá? Color, igual estava antes. Verde claro, 0, por exemplo, 0A. Aí ele vai fazer verde com essa cor, tá? Então, pode ir brincando aí, mudando a cor, né? Color 84, ele vai fazer cinza e vermelho, né? Ok? Tá? E aqui eu posso repetir, igual eu falei para vocês, né? Apertando a teclinha para baixo para cima, eu consigo mexer no sistema, tá? É, você está vendo que eu estou digitando comandos, né? Fazendo à mão. O que os arquivos BAT nós vamos aprender isso na próxima aula? Eu posso pegar esses comandos, colocar dentro do arquivo que a gente aprendeu lá no laboratório de instalar o Windows e tal. O BAT é um arquivo de comandos, ok? Então, todo arquivo BAT que eu crio com o editor de texto e posso colocar lá dentro dele todos esses comandos. Em vez de eu executar um comando cada um, o que eu faço? Eu boto dentro do arquivo BAT, executo o arquivo BAT e ele executa todos os comandos para mim, tá? Até acabar e sair. Então, eu posso colocar opções nesse arquivo BAT, eu posso fazer esse arquivo BAT para configuração. Então, o BAT é muito bacana, eu posso fazer, por exemplo, um script de backup no Windows, eu posso fazer um script de certos programas, tá? Então, a gente vai ver interessante que eu posso criar vários arquivos. Tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui e vou digitar Exomundo. O eco, tá? Ele tem a finalidade de ecoar na tela o que eu digitar, tá? Olha, tá vendo? Ele fez isso para mim, tá? Se eu entrar no PowerShell, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ó. O imundo, só que ele vai, a configuração dele é diferente, né? Ó, eco, que ele vai ecoar na tela, tá? Que a gente fala. Eco o imundo, ok? Então, ele vai ecoar, só que vai pular duas linhas diferentes. É só essa a diferença, tá? Então, a gente vai executar esse comando aqui. Se eu der o comando trio, o que ele vai fazer? Ele vai listar o diretório em forma de árvore, tá? Os diretórios todos que tem, com os arquivos dentro do diretório, então diretório pai, diretórios filhos, até chegar no arquivo, tá? Então ele vai mostrar a vantagem de mostrar o tree, é isso aí. Agora, se eu der esse comando aqui, ó, tá? Ecomundo, saída eco, tá? O imundo, o que ele vai fazer, tá? Ecomundo, saída TXT. Aí eu vou direcionar, tá? Tudo que eu colocar aqui. Então, tudo que for na tela, quando eu coloco isso, ele vai direcionar para esse artigo. Também não apareceu. O que aconteceu? Ele colocou nesse arquivo, ó. Ele criou esse arquivo, saída TXT, type, tá? Type, saída.txt, ele vai mostrar o conteúdo para mim. Olha lá, oi mundo. Tá vendo? Então, se eu quiser deletar esse arquivo, né? Agora, se eu der um dir, sai s asterisco, ponto asterisco, ele vai mostrar para mim que ele... Ah, tá vendo todos essa, entendeu? Vamos repetir de novo, vamos melhorar isso aqui, né? SA asterisco, ponto asterisco. O que ele vai fazer para mim? Ó? Ele vai listar todos os arquivos que começa com a letra SA, que tenha qualquer nome, que tenha qualquer extensão. Normalmente um artigo, um arquivo, né? Ele é reconhecido no Windows, tem um nome, uma extensão para falar. Normalmente a extensão para falar que tipo de arquivo e aí o nome para falar o que ele é. Então tem esse nome aqui, tá? Se eu deletar, né? O saída txt, saída.txt. Ok? Ele deletou o arquivo. Agora, se eu mandar listar, ele não tem mais o arquivo que ele deletou. Tá? Ó, esse aqui é só um arquivo, né? Ele vai instalar para mim. Tá? Eu que já mostrei, ele carrega para gente. Né? Eu só vou carregar o Telnet. Tá? Já está até carregado aqui Telnet. É só para eu executar Telnet. Tá? Vamos lá. Ele vai dar telnet nisso daqui, e na verdade
ele vai, tá vendo? Eu dou um Ctrl C e carrego, tá? Dou Ctrl C aqui e vem aqui com o mouse e botão direito ele faz isso, tá? Isso é um telnet, ele tá dando telnet. O que é o telnet? Ele tá fazendo log num computador remoto, tá? E mostrando para mim. Então é isso que ele faz. É um filmezinho, tá? Eu acho que eu não sei se eu já mostrei isso para vocês. Na verdade é um filmezinho sobre iOS, tá? Que tá nesse lugar aqui, tower.blinds.nl, tá? Aí ele tá mostrando isso. É só o que ele faz. Então é só para você ver o que aparece na tela e tal, né? Para ele fazer esse comando. Ok? Bom, aí ele está mostrando o que parece, né? O ping, o tracert, tá? Ó, ele está falando isso daqui, eu vou cancelar, Ctrl C ele normalmente cancela, tá? Como ele está carregando, né? O que eu vou fazer é carregar outro CMD, executar com o administrador, só para mim ver os outros comandos, tá? Não. Então, eu cliquei 3 vezes, né? E demorou. Então, eu vou colocar aqui tracert.www.google. Isso aqui é de rede, tá, gente? Ele mostra para mim o percurso que ele vai fazer para sair da minha máquina e até chegar no Google, tá? Então, ó, ele está passando por isso aqui, só que como o Tracert está configurado para IPv4, IPv6, ele está mostrando para mim IPv6. Tá? Para mostrar IPv4 eu tenho que fazer isso, né? E como é que eu fico sabendo o que eu tenho? Então o que eu vou ter? Help, Tracert, né? Ele vai mostrar para mim. Ó. Utilitário não dá, né? Então vamos lá. Tracert, porque não tem, né? Esse comando, tá? Do help aí. Ó. Então ele mostrou para mim, eu vou falar aqui. O que é, ó? Salto no IPv6, forçando IPv4, tá? Então, olha, eu quero fazer o Tracert -4, porque aí ele vai mostrar para mim os endereços IPv4. Desculpa, gente. Eu fiz uma coisa errada aqui. O 4 vem aqui, tá? -4, né? Aí ele vai mostrar, tá vendo? Que agora os endereços que ele está mostrando para mim não é mais IPv6, ó, é IPv4, tá? Então agora é IPv4. Então tá mostrando para mim, olha, saiu da minha casa, foi pro meu roteador, passou pelo o Virtua, eu tenho o Virtua aqui na minha casa, tá? Ele foi para Baratel, né? E tal, então ele está passando para mim todos os roteadores que ele está passando até chegar no Google. Tá? Olha, chegou no Google lá, que está localizado nesse roteador. Ok? Bom, então tudo isso são os comandos, né? O Petfy, vamos ver o que ele faz, né? É só o jeito dele mostrar, né? Ele vai mostrando os passos, é o IPv6, então se eu quiser IPv4 eu tenho que partir, né? Botar aqui -4 aqui na frente, ok? Aí ele está mostrando, só que ele está mostrando de modo diferente. Ele está mostrando só os roteadores, ele não está mostrando o tempo, tá? É só uma coisa que é mais rápida, só isso, tá? Então, NSLookup, NSStat, ele vai mostrar para mim as portas que estão abertas. Então, é muito interessante esses comandos, tá? Né? Botão direito, aí, ó. Ele vai mostrar para mim as portas que estão abertas. Tá? Mostra para mim as portas estão abertas. Então, quando vocês estudarem rede, vocês devem aprender isso, ok? Então, isso aqui é só, né, mostrando para a gente o colo, eu já mostrei para vocês o que ele faz. E isso aqui é um comando, tá, que a gente dá para porque a Microsoft, né, no Windows 10, ela fez um sistema de controle, tá, de energia, tá vendo? E aí você tá com desempenho máximo. Eu coloquei o desempenho máximo, ok? Do Windows. Então significa o quê? Que aí depois eu tenho que inicializar o computador para editar isso. Então, vamos supor, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer desempenho máximo, então ele vai aproveitar a minha bateria o máximo possível. Então desliga o computador, desliga disco e tal. É só, em vez de eu entrar lá no sistema de bateria, igual é aqui, né? Configurações, né? Em vez de eu entrar aqui nesse sistema aqui, entrar aqui em energia, né? Aplicativos, facilidade de acesso, energia. Aqui, ó, sistema. Em vez de eu entrar aqui, né, e vir aqui em bateria, né, que ele está aqui, eu já fiz automaticamente, tá?
Ó, ele tá aqui, bateria, vai mostrar para mim que, ó, economizar a bateria, baixa, eu faço isso, automaticamente em 20%, período de 24 horas, então, em vez de eu fazer isso aqui, eu faço isso, ele já faz automaticamente isso para mim, tá? Então, com isso, só estou mostrando para vocês, né, lógico que é muito mais poderoso que isso, eu posso fazer muito mais coisa que isso, mas o básico, que existe alguns comandos, aí agora a gente pode utilizar outras disciplinas, né, redes, por exemplo, que utiliza muito comandos, e dá usar esse prompt para a gente dar comandos, tá? Pelo prompt do DOSE para a gente poder participar, tá? Recomendo sempre usar no modo administrador e de preferência se usar o PowerShell, tá? Porque o PowerShell é mais moderno, é mais fácil, ele possui sistema moderno e é muito mais parecido com o Linux. Então, se você não vai ter muita dificuldade. Então, era isso que a gente tinha para mostrar hoje. Ok? Muito obrigado.